Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês mais uma vez aqui, compartilhando o pão com um versículo e uma rápida mensagem para edificar a nossa fé e fortalecer o nosso coração com sabedoria vinda do alto. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, verso 2, que diz o seguinte: No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que os ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Glória a Deus, irmãos. Aqui é Jesus em Nazaré, a sua cidade natal. A própria palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus se admirou de tamanha a incredulidade ao ver justamente o Senhor Jesus ali realizando milagres e até mesmo ensinando com muita autoridade. E uma marca registrada do Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, eram as suas palavras. As suas palavras causavam impactos profundos nos corações que estavam dispostos a ouvir a profundidade com que ele ministrava. Tamanha era a sabedoria, e uma sabedoria que ele mesmo dizia ser oriunda do céu. Olha, a palavra aqui diz que eles se admiravam, mas a admiração deles era negativa. Por quê, irmãos? Eles estavam presos no Jesus que eles conheceram lá atrás, no Jesus do seu passado. No versículo posterior, vai dizer justamente sobre o questionamento interno deles, porque eles se indignavam muito perguntando: não é este o filho de José e Maria, José o carpinteiro? As suas irmãs não eram José, Tiago e João? Ou seja, relacionando Jesus com a sua antiga vida, relacionando Jesus com a sua família, com as pessoas e com aquilo que eles tinham visto anteriormente, relacionando Jesus de maneira histórica e com o seu passado. Irmãos, e se nós quisermos verdadeiramente avançar, precisamos nos desplugar do nosso passado. Precisamos verdadeiramente deixar aquilo que vivenciamos lá atrás. Muitas pessoas que nós encontraremos lá na frente não serão as mesmas pessoas. Não precisamos ficar, realmente presos a experiências que tivemos com pessoas lá no passado. As pessoas mudam o tempo todo. É bem verdade que algumas ficam piores, mas outras, elas ficam melhores. No caso de Jesus, então, e dos seguidores de Jesus, podemos ver que é tremendo o avanço. Em Atos capítulo 4, versículo 13, a palavra diz que os fariseus e os líderes judaicos se admiraram ao ver Pedro e João ministrando com tanta sabedoria. E a palavra termina dizendo que eles tinham certeza que eram assim porque tinham andado com Jesus, ou tinham permanecido na presença de Jesus. E quem anda com Jesus realmente adquire isso, irmãos. Primeiro, a parte da sabedoria é fundamental para a caminhada cristã. Segundo, o Espírito Santo em nós, a partir do momento que desejamos e ansiamos viver essa experiência de o Deus vivo habitando em nós, nós como tabernáculo, como santuário, como arca da aliança, como vaso, sendo usados aqui na presença de Deus, experimentaremos ao mesmo que Jesus, operação de milagres por nosso meio. Agora, isso parte de cada pessoa querer. É necessário se desplugar do passado, é necessário deixar o tempo antigo para trás, é necessário deixar velhos conceitos, é necessário deixar pensamentos retrógrados e que apenas nos condicionam à repetição de padrões justamente que vivenciamos lá atrás. Se não mudarmos os pensamentos, quem dirá que vamos mudar justamente a nossa rota? Experimentaremos a mesma coisa que experimentamos lá atrás. Irmão, e eu sei de onde eu vim, exatamente, e não quero voltar para lá. Muitas vezes me afastei de pessoas, até mesmo da minha família e de pessoas de perto de mim, por um simples motivo, irmãos, porque elas simplesmente queriam me colocar num lugar a que eu não pertencia mais, o meu passado. Eu não sou o Alisson do passado. Jesus não era o Jesus de Nazaré mais, embora ele fosse conhecido, e ele sim é o nosso rei
que nasceu em Nazaré, mas ele assentado ao trono está, à direita de Deus Todo-Poderoso. E por isso eu me despluguei de pessoas que insistentemente, irmãos, eu me afastei de pessoas que, sabe, com muita convicção em seus corações, achavam que eu era o Alisson do passado. Eu já não uso mais drogas, já não sou mais depressivo e ansioso, já não vivo da mesma forma que eu vivia antes, porque eu decidi romper com os padrões do passado. E assim como Jesus, o meu mestre, é que eu quero caminhar, vivendo e andando com ele para que eu vá morar no céu. E essa é a mensagem de hoje para você, meu irmão, para você, minha irmã. Deixa o passado lá atrás, deixa os seus pensamentos, deixa tudo aquilo que se viveu lá atrás. Aquilo lá você não pode mudar. O que nós podemos fazer é viver o hoje, construindo amanhã o nosso futuro, junto com Jesus. E a respeito disso, quero deixar um versículo para vocês que está em João capítulo 7, versículo 16, que Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Ou seja, através do seu propósito, do seu chamado celestial. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar, minha irmã, a respeito disso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui, com a firmeza de propósito de não serem mais os mesmos. E eu também não quero ser mais o mesmo, Pai. Amanhã eu não quero ser nem a mesma pessoa que eu sou hoje, Pai. Traga-nos evolução, com sabedoria, com propósito, através dos Teus desígnios eternos, e conduza-nos por meio do Teu Espírito Santo a fazer essa vontade, a vontade que vem do céu, a vontade daquele que nos enviou, a vontade daquele que nos criou com um propósito, uma vontade que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a separar de tudo que nos prende no passado, Pai, a conceitos antigos, a pensamentos que são de outras pessoas e que verdadeiramente não conseguem se desvencilhar de seu passado. Ajuda-nos a caminhar em propósito, assim como um mestre, para que nós venhamos a viver verdadeiramente de fato o novo tempo que o Senhor já prometeu para nós, para que possamos, ó Pai, assim experimentar a plenitude de vida. É o que oramos e pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Quero parafrasear o apóstolo Paulo, que diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que vocês tenham um bom dia, a paz do Mestre. Tchau, tchau.